Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Olha essa frase. Algumas vezes penso que a própria essência de toda a posição cristã e o segredo de uma vida espiritual de êxito estão em reconhecer apenas 2 coisas. Preciso ter confiança completa e absoluta em Deus, e nenhuma confiança em mim mesmo. Tem uma outra frase, menor que essa, que diz assim: a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. A suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Meus queridos irmãos, estas 2 frases foram proferidas, a primeira pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones e a segunda por Santo Agostinho. E ao proferirem essas palavras, esses homens de Deus estavam reforçando um princípio essencial, importantíssimo para a adoração da vida cristã. Deus deve ocupar o centro das nossas atenções. Deus deve ocupar o centro da nossa vida. Ai, que óbvio! Eu sei que Deus tem que ocupar o centro da minha vida, mas a pergunta é: será que é mesmo o centro da sua vida? As suas decisões essa semana foram tomadas tendo Deus como perspectiva? A glória do Senhor? Você pensou no Senhor? Ou você pensou em si mesmo? São coisas a se perguntar e a se responder. Mas a ideia desses homens, a ideia dessas frases é que Deus deve ser o centro da nossa vida. Ele deve vir em primeiro lugar. Isso é óbvio também, não é? Ele deve vir em primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar, ou deveria ser, na minha vida. Mas pensa comigo. A maioria das pessoas hoje tem Deus em que lugar na vida dela? Qual é a prioridade das pessoas hoje? Eu me lembro da história contada na palavra de Deus em que viveu o profeta Ageu. Texto conhecido de todos nós, em que o povo voltou do cativeiro e começa a reconstruir o templo do Senhor, e eles reconstroem apenas as bases do templo. E cerca de 20 anos depois, o Senhor levanta o profeta para dizer ao povo: por que vocês abandonaram a minha casa? Por que vocês passaram a se preocupar consigo mesmo? Passaram a se preocupar com o seu bem-estar. As suas casas estão apaineladas, bonitas, organizadas, mas a minha casa permanece em ruínas. Por que deixaram a minha casa, a minha presença, a minha adoração em segundo lugar? Terceiro lugar, último lugar. Por que deixaram
o serviço a mim em outro lugar que não o primeiro? E eu faço a mesma pergunta a você que me ouve. Por que deixou Deus de ser o primeiro lugar na sua vida? Quem você colocou no lugar? O que está no lugar do Senhor hoje? É uma pergunta que nós precisamos responder. Nós estamos inseridos, irmãos, numa cultura antropocêntrica. Não é Deus o centro. É o homem. É a minha casa. É o meu bem-estar. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não sabem mais o que é renúncia. Elas não renunciam vontades, desejos. Há muitos que estão se rendendo na frente do computador a pecados miseráveis. Há muitos que estão se rendendo à sua própria carne, a seus próprios anseios. Mesmo dentro das igrejas, irmãos. Há muitos que têm outra coisa que não há Deus em primeiro lugar. Que estão no centro, elas estão no centro da própria vida. As decisões que são tomadas tendo a si mesmo e a própria vontade como centro da vida delas. Você conversa com as pessoas hoje, elas não estão preocupadas com o reino, com o crescimento do reino, com o avanço do reino de Deus. Elas estão preocupadas com ganhar mais dinheiro. Elas estão preocupadas em realizar os sonhos, como se elas tivessem vindo a este mundo, para que os sonhos delas fossem realizados. Meus irmãos, nós não viemos a este mundo para realizar sonhos. As pessoas estão cantando esse tipo de coisa. As pessoas se colocam no centro e o que elas cantam é que os sonhos delas, o que elas colocarem diante do Senhor, elas vão conseguir. Não, nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca. Deus não nos dá exatamente o que queremos. Deus não nos dá como queremos. Deus nos dá o que precisamos. Mas há muitos cristãos vivendo para si mesmos. Vivendo para a própria glória. Egocêntricos, antropocêntricos, egoístas. Pessoas que não sabem mais o que é uma vida de fidelidade e santidade. A confissão de fé de Westminster, a nossa doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 21, seção 1, diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua própria vontade revelada. Como é que eu descubro como adorar a Deus? Vendo a vontade de Deus. Na palavra de Deus. Que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e as invenções dos homens, ou sugestão de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Sagradas Escrituras. A seção 3 diz assim: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança, e aí continua. Essa é a nossa doutrina, irmãos. E é por isso que nós oramos e terminamos a nossa oração em nome de Jesus, por exemplo. Me dá uma certa agonia. Eu entendo que algumas pessoas estão aprendendo a orar em público, mas quando eu vejo alguém terminar uma oração sem a
fórmula, em nome de Jesus, me dá um certo pânico. Porque, na verdade, irmãos, a nossa oração termina assim, porque nós declaramos um princípio ao qual cremos, que é possível chegar a Deus somente através de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando oramos, nós precisamos terminar a nossa oração, sim, dizendo em nome de Jesus. Aí nós temos o texto. Pastor, hoje você não está falando tanto do texto. É conhecidíssimo o texto, né? Então eu estou falando mais dos princípios em torno do texto. Mas nós temos aqui o texto bíblico, que é o que rege o nosso sermão, que é que rege a mensagem do Senhor para a sua vida. E o Evangelho de Lucas volta parte de sua atenção para aquelas pessoas que na sociedade eram consideradas de má fama. Não é à toa que nós estamos ouvindo uma parábola de Jesus em que coloca um fariseu e um publicano. Publicano era o cobrador de impostos. Publicano era odiado pelas pessoas. Não eram pessoas de boa fama. Então Jesus está propositalmente aqui colocando diante de nós um homem que era considerado religioso da época, né? Aquele homem que era a expressão da religiosidade, até porque ele cumpria a lei de Deus. Do jeito dele. Rigorosamente. Não conhecia Deus, mas para a sociedade eles eram considerados os religiosos de fato. E nós temos ao lado o publicano, que é o marginalizado, que é o odiado, que é aquele que a sociedade não gostava, o cobrador de impostos. E aí o texto começa a propor também esta parábola. E o contexto desta parábola tem como propósito central, qual é o contexto central da parábola? É nos motivar, é motivar as pessoas à prática da oração como parte da adoração. Esse texto está nos mostrando qual é a verdadeira oração que deve ser feita, como nós devemos nos achegar diante de Deus em oração, e compreender que a oração, ela faz parte da verdadeira adoração. Então, se você quer, eu esqueci de um monte de coisa do sermão, mas guarda isso. Esse texto está falando sobre adoração, e uma adoração que vem por meio da oração. E aí, na introdução desta parábola, a gente pode observar as atenções sendo voltadas para o grupo religioso dos fariseus. E se você voltar um pouquinho no capítulo 15, versículos 1 e 2, Jesus recebe publicanos e fariseus. E os escribas passam a murmurar. Há um contexto para que esse texto exista. E é possível que esse tenha sido o motivo pelo qual Jesus utilizou as figuras do fariseu e do publicano. Havia ali diante dele fariseus, publicanos, e os escribas murmuravam. No capítulo 16, já no versículo 14, Lucas registra várias palavras de Jesus, onde ele confronta com muita firmeza os fariseus. Na sequência, Jesus ensina sobre a misericórdia de Deus, alcançando pessoas que não eram as especiais da época. Os pobres, os leprosos, as viúvas, os coletores de impostos. Você pode acompanhar aí, capítulo 16, depois 17, depois o 18. Enfim, são capítulos que falam sobre leprosos, sobre viúvas, sobre coletores de impostos, sobre os pobres, sobre aqueles que, para a sociedade, não seriam os que levariam ou entregariam uma adoração verdadeira. Então Jesus está confrontando aqui conceitos da época sobre adoração, sobre oração.
Agora, vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto? Se eu te perguntasse hoje, quem na nossa igreja é para você a expressão da adoração verdadeira, quem você responderia? Só pensa. Só pensa. Qual é a pessoa que vem à sua mente? Se eu perguntasse para você hoje, quem dos irmãos aqui é a expressão da adoração verdadeira na sua vida? Pode ser que esse irmão de fato seja um exemplo para você, e que bom que seja assim. Mas pode ser que você esteja colocando sobre ele princípios de adoração que são seus. Por exemplo, adorar a Deus de verdade, para mim, é aquela pessoa que levanta a mão ao céu e exalta a Deus com a mão levantada. Pode ser. Não sou contra levantar a mão. Só que isso não é sinônimo de adoração verdadeira. A pessoa pode estar de joelhos no chão e com o coração longe do Senhor. Talvez a adoração verdadeira para você seja o religioso. Seja aquele que cumpre ritualmente todas as coisas. Mas ele pode também não conhecer ao Senhor de fato. A verdade, irmãos, é que nós muitas vezes impomos sobre os outros princípios que são nossos. Eu conheço igrejas em que as pessoas não podiam mexer na estrutura do templo. Por exemplo, não era possível tirar a bateria de um lado para o outro. Porque se mexer na bateria, o culto não vai ser igual. Eu conheço pessoas que diziam que a reunião de oração não podia sair da terça-feira, ou da quarta-feira, ou da sexta-feira, porque se mudar o dia, a oração não vai ser igual. E aquilo que era para ser um suporte na nossa vida, se torna a essência da nossa adoração. Essas coisas são suportes. Mas o mais importante não é a estrutura, ou o teclado, ou a bateria. O mais importante é o seu coração. Como é que ele está agora, por exemplo, ouvindo a mensagem do Senhor? Sabia que tem pessoas que se assentam na igreja e ao invés de ouvir a mensagem do Senhor, eles se assentam para criticar. Olha lá, o pastor está sem gravata. Ai, que absurdo. Nossa, o pastor hoje, você viu como o púlpito está mais para um lado do que para o outro? Tem gente que está tão obcecado a si mesmo, que ele não sabe o que é adorar mais. Que ele não sabe o que é ouvir Deus falar com ele mais. Porque o que era para ser secundário, para ele se tornou essencial. Adoração, irmãos, não deve ser prestada de qualquer forma. Deus não aceita a adoração de qualquer forma. Deus não aceita adoração do jeito que eu quero fazer. Do jeito que eu quero inventar. Não. Está na palavra de Deus como nós temos que adorar. Deus não aceita adoração de quem decidiu viver em pecado. Peca a semana inteira. Não está nem aí para Deus. Não está nem aí para os mandamentos do Senhor. E acha que vir ao culto uma vez no mês, 2 vezes no mês, no domingo, vai lavar a alma dele para o resto do mês. Não, não vai. Não é sobre a religiosidade, é sobre o coração. Não é sobre quantas vezes estamos aqui. É sobre onde está o nosso coração.
Deus não aceita ser adorado de qualquer forma. E não é à toa que nós temos um livro do profeta Malaquias na nossa Bíblia. O povo estava lá levando para Deus animais coxos, doentes, animais feridos. Estavam levando o pior para Deus. Estavam levando qualquer coisa para o Senhor e saíam de lá se sentindo melhores. Porque entregaram a Deus o seu sacrifício. E aí Deus diz: eu não aceito. Eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito qualquer vida. Eu não aceito qualquer oração só porque você entrou na igreja. Ah, eu entrei na igreja, então só por ter pisado na igreja eu vou ser aceito pelo Senhor. Deus quer um povo contrito, quebrantado. E para resumir, há semelhanças no texto, nos dois homens. Verso 9 e 10, leiamos juntos, irmãos, todos juntos. Propôs também esta parábola. Ah, fechou a Bíblia, né? Abre a Bíblia. Cadê os bereanos que conferem na Bíblia o que o pastor está falando? Boa, tem alguns aqui ainda. Abre a Bíblia, não se fecha a Bíblia em sermão, não. Lucas 18. Leiamos 9 e 10. Propôs também esta. Então aqui nós temos no texto bíblico, Jesus se dirigindo a um grupo de pessoas que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. E um outro que foi até Jesus, ou até a oração, melhor dizendo, despido de si mesmo, despido de qualquer glória. Mas esses dois homens foram ao templo. Esses dois homens foram buscar a Deus. Olha que interessante, quantos homens e mulheres nós temos aqui que fizeram o mesmo. Foram ao templo, estão na igreja. Todos aqui estão fazendo igualzinho. Sim ou não? Não. Nessa parte, sim. Estão dentro do mesmo lugar. Mas será que todos aqui estão de fato com o coração prostrados ao Senhor? E sendo recebidos por Deus? Será que todas as orações aqui estão de fato chegando a Deus? Todos fizemos o mesmo. Todos entramos no templo. Todos viemos à igreja. Todos cumprimos aqui o nosso costume de domingo. Mas será que todos estão entregando uma adoração em espírito e em verdade? Irmãos, tem gente que é tão crítico na igreja, irmãos. Tem pessoas que nada está bom. Tem pessoas que ficam procurando coisas para justificar a sua falta de compromisso em Deus. E elas sempre procuram no outro algo que justifique o pecado que elas têm. Então, havia aqui a disposição de ambos para adoração. Os dois homens estavam dispostos. Os dois homens estavam interessados, mas... E eu estou sendo sucinto aqui, porque nós conhecemos essa parábola. Os dois homens estavam interessados, os dois homens foram buscar ao Senhor, ou melhor, foram orar a Deus. Mas há diferenças.
Um evidencia a verdadeira adoração e o outro a falsa. Um mostra uma oração humilde, o outro é um hipócrita. O simples fato de ambos terem se dirigido para o templo não nos ajuda muito, né? Mas a postura deles diante do Senhor mostra onde estavam os seus corações. Um vai orar a Deus motivado pelos seus méritos. Ó Senhor, não sou como estes pecadores. Eu faço, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu. Eu sou merecedor de estar aqui diante do Senhor. Que olha como eu sou um servo precioso. Olhe para mim, Senhor. Olha para tudo que eu faço para o Senhor. Eu dou o dízimo. Ele orava em pé. Ele orava cheio de orgulho. Um espírito orgulhoso. Aí o versículo 11 diz: orava de si para si. De si para si. Não era para Deus. O fariseu olhava para o céu e orava a respeito da sua própria justiça. Eu sou justo. Eu sou merecedor de estar aqui, porque eu sou crente desde que eu nasci. Eu sou merecedor de estar aqui, porque eu canto na frente da igreja. Eu sou merecedor de estar aqui, porque eu dou o dízimo todo mês. Eu sou especial. Eu faço muito. Eu sou um merecedor. Um coração orgulhoso, irmãos, olha para o que ele faz e busca no que faz a própria justiça. Aí nós conhecemos também. Tem o coletor de impostos, tem o publicano, que tem uma atitude completamente diferente. Não ousava levantar a cabeça. Estava diante do Senhor em humildade, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo o seu pecado. O texto diz que não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. E olhar para o céu, irmãos, de alguma maneira, é uma atitude normal na oração. Quantas vezes eu, por exemplo, não estou adorando a Deus ou cantando ao Senhor e levanto os olhos e penso no Senhor? Então acaba que a gente está falando de uma atitude simples, de olhar para o céu. Mas aquele homem tinha uma consciência tão grande do seu pecado, da sua miséria, da sua necessidade. Ele estava tão despido de orgulho, que ele não ousava nem levantar os olhos. Ai de mim, estou perdido, sou pecador. Enquanto um era orgulhoso, o texto diz que o publicano batia no peito, enfatizando sua autoacusação, o seu desespero. Batendo no peito e clamando pela misericórdia do Senhor. Então, nós temos diferenças muito grandes entre eles. Diferenças muito grandes no conteúdo da sua oração. E eu quero caminhar para o final. Qual foi o resultado, irmãos?
Um saiu justificado. E o outro foi rejeitado pelo Senhor. Deus rejeita a oração, sim. Tem uma música que fala, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Conhece? Deus rejeita sim, irmãos. Deus rejeita sim. Ficou até bonito, né? Eu acho que eu vou fazer um solo na igreja. Vou não. Deus rejeita a oração, irmãos. Deus rejeita louvor. Deus rejeita culto. Deus não é obrigado a aceitar, só porque você entrou aqui. Deus aceita daquele que está de fato rendido a Ele. Quebrantado diante dEle. Humilde, reconhecendo a sua miséria. Quantas vezes você não cantou lá, Deus não rejeita a oração, feliz, que Deus tenha misericórdia daquele dia, eu sei que você não conhecia, mas a verdade é que Deus rejeita muita coisa que não é feita em verdade, em espírito, com humildade. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Deus vê lá dentro. Deus vê o que de fato você está entregando para Ele. Um saiu aceito. E o outro saiu rejeitado. O Senhor Deus ouviu e respondeu o grito angustiado daquele pecador. O Senhor Deus ouviu o clamor por perdão daquele homem. Uma oração simples, sem formalidade, mas foi uma oração sincera, feita por um coração pobre de qualquer mérito pessoal. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor afirmou que não vê como vê o homem. Eu tenho meus parâmetros. Mas no fim das contas, irmãos, quem vê o seu coração é o Senhor. O Senhor conhece a motivação de cada pessoa no ato de adoração. O Senhor sabe se você veio aqui na frente cantar para aparecer um pouquinho. O Senhor sabe se você levantou aí para adorar, para aparecer. O Senhor sabe o que te motivou de fato a estar neste culto. O Senhor sondou o coração do coletor de impostos. E viu que aquele coração estava completamente vazio de qualquer justiça pessoal. Vazio de qualquer autoconfiança. Como é que está o seu coração hoje? Cheio de si mesmo ou cheio do Senhor? Vazio de orgulho ou cheio de orgulho? Quem é você hoje? O que é que você tem entregado diante do Senhor? Até porque Deus pode rejeitar sim o que não é entregue em espírito e em verdade. Amém.